Olá, tudo bem? Aqui é Fabiano Barbosa. Eu vim falar com vocês sobre síndrome do piriforme. A síndrome do piriforme é uma síndrome que acontece pelo encarceramento ou redução do deslizamento do nervo ciático abaixo do músculo piriforme. Então vamos explicar melhor. Uma síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. O músculo piriforme é um músculo que tem esse nome porque ele tem um formato de pera. Ele é localizado abaixo do glúteo, bem abaixo do bumbum, ok? O nervo ciático é o maior nervo do nosso corpo, ele está bem abaixo do bumbum aqui e ele é formado pelas raízes nervosas de L4, L5, S1 e S2. Essas raízes nervosas, elas se juntam formando um nervo só. Então, são 4 raízes nervosas e vem formando o nervo, que é um nervo bem espesso, tá? Que é bem calibroso, tá? Ele vai passar no forame isquiático e o piriforme, ele está justamente nessa região aqui. O nervo ciático ele vai passar por baixo do piriforme. Algumas pessoas têm ramos do nervo ciático, porque logo depois o nervo ciático ele vai se dividir em nervo tibial e fibular. Tem pessoas que essa ramificação, essa divisão, ela vai acontecer depois que o nervo passa o músculo. Algumas pessoas, um nervo vai passar por baixo, outro por cima. E tem pessoas que têm a infelicidade de ter o nervo passando por entre as fibras do piriforme. Normalmente esses casos são casos cirúrgicos, para desencarcerar esse nervo. Normalmente o que a gente vê é uma redução do nervo ciático por causa do excesso de compressão que esse músculo faz. Isso pode acontecer por quê? Queda, a pessoa pode ter uma queda sentada e sobrecarregar o músculo e ele entrar em espasmo e pegar o ciático. Essa pessoa pode ter uma torção pélvica. E aí, por causa dessa torção pélvica, um lado dessa pelve vai fazer com que o piriforme fique muito enrijecido e também vai reduzir o deslizamento do ciático. Pessoas também que sentam e ficam em má postura, isso tudo ao longo do tempo pode também gerar isso. Uma outra coisa que é muito comum, às vezes a pessoa está andando e tropeça ou tem uma depressão e o pé ele enfia no buraco de uma forma muito rápida e isso também pode desequilibrar a pelve e dar um espasmo no piriforme. Uma coisa importante a se fazer quando a gente tem essa sobrecarga é um alongamento para soltar essa musculatura, caso a pessoa consiga. Porque tem muitos casos que de tanta inflamação, às vezes a pessoa precisa ser medicada primeiro para depois fazer uma intervenção. Em muitos casos, a gente no consultório, na fisioterapia ou com a osteopatia, a gente consegue reduzir essa sobrecarga ou trabalhando com liberação miofascial. Mas, como o nosso tema aqui é flexibilidade, eu quero aproveitar o Gabriel aqui para a gente falar sobre um dos exercícios que é mais passado e as principais compensações quando a pessoa vai fazer o exercício. Tudo bem? Então, vou pedir o Gabriel para fazer uma forma que é muito comum a gente ver, que é a pessoa cruzando a perna e puxando a perna de baixo, tá certo? O Gabriel, por ter muito encurtamento, ele não consegue fazer isso. Então eu precisaria, por exemplo, de um travesseiro para poder colocar aqui. Melhorei a compensação aqui em cima, mas ainda está difícil. Se ele tentar puxar um pouquinho mais, a coluna dele sai. Então pode relaxar, Gabriel, relaxa. Isso é muito comum, a pessoa ter cãibras, quem tem um encurtamento muito severo, igual o Gabriel, a pessoa tem cãibra ou não consegue fazer o exercício porque ela sente muita dor. Então, o exercício de flexibilidade ele precisa ser gradativo. Então, não adianta eu tentar fazer um exercício muito intenso que vai me machucar, o músculo vai entrar em espasmo e o corpo vai se proteger. Aqui a gente sempre preza, por quê? A gente preza pelo exercício que é feito de forma gradativa, em que o corpo ele não precisa se machucar, porque
o cérebro precisa entender que aquilo ali é positivo, que aquilo ali vai trazer uma alteração benéfica para o corpo, tá certo? Então, da forma que eu vou fazer aqui, a gente não vai precisar do travesseiro. Gabriel vai colocar as duas pernas na parede, ok? Cruza essa perna aqui em cima para mim, por favor. Ó, vocês observam que a pelve dele começa a querer sair um pouquinho do chão. E aí, para poder corrigir isso, o que eu posso fazer? Descruza de novo, por favor, Gabriel. Eu quero que você chegue um pouquinho para trás. Isso, arreda a parede. Cruza a perna de novo, por favor. Olha, mesmo assim ele tenta compensar. Agora tenta apertar o seu sacro no chão. Aperta essa parte aqui para mim no chão. Ótimo. E agora você vai empurrar o joelho na direção da parede. Isso. Tá sentindo esticar? Me mostra onde está esticando. Isso. Na verdade, essa sensação que ele está sentindo não é só do alongamento do nervo, do músculo. Ele está sentindo uma sensação do nervo também por causa de sobrecarga. Então, esse exercício feito de forma gradativa, sem provocar grandes dores, ao longo do tempo ele vai melhorando essa flexibilidade. Quando ele for melhorando o suficiente para conseguir evoluir, então, qual que seria a evolução dele aqui? Ele chegar um pouco mais próximo da parede, tentar manter coxa e perna a 90 graus e fazer o alongamento de novo. Vamos lá? Pode fazer. Isso. Aperta lá para mim, aperta lá no chão, seu sacro. Difícil, né? Então, ele ainda não tem condições de evoluir. Então, vamos voltar para o que deveria ser? Arreda um pouquinho, tá? E faz o exercício. Pressiona primeiro. Primeira coisa de um exercício, a gente precisa corrigir a compensação primeiro. Então, relaxa essa mão. Tenta apertar a pelve no chão. Conseguiu? Você vê que ele ainda fica em retroversão. O que é a retroversão? Se a gente observar, ele está ali deitado, mas está acontecendo esse movimento aqui com a pelve dele. O ideal seria que ela estivesse em neutro, tá? O que é a pelve neutra? É quando essas duas estruturas aqui, elas estão equilibradas, de forma que ele ia perceber que essa espinha ilíaca antero-superior aqui, mais pubis, estão no mesmo nível. Dá para perceber que está mais alto, tá? Só que se ele arredar demais aqui, a gente tem um alongamento muito pequeno. Então, vou manter ele nessa posição, tá? E aí ele joga para mim a perna, isso, segura 3 séries de 30 segundos, repetindo várias vezes ao dia. Isso é um trabalho para várias semanas, tá? Fazendo com disciplina, a partir de 4 semanas você já começa a ter um pouco mais de conforto. E aí, a partir de 3 meses, você vai tendo resultados mais palpáveis em relação a essa questão da flexibilidade. Muitas das vezes, o músculo, hoje em dia, pesquisas recentes falam que o músculo ele não vai aumentar o comprimento, mas você vai tirar essa rigidez excessiva do músculo, ele vai ficar mais flexível e vai favorecer a funcionalidade. Você trabalhar com o músculo encurtado desse jeito, fazer esporte, o risco de você se machucar é muito grande. Então, fica aqui a dica de hoje. Façam esse alongamento, deixem os seus comentários se vocês tiverem dificuldade de fazer esse exercício, e aí a gente vai ajudando com algumas dicas de como que vocês podem fazer de forma melhor. Uma coisa muito importante, você que está com muita dor, que está com essa musculatura ou com o nervo ciático muito inflamado, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um profissional da área de saúde, ou um ortopedista ou um fisioterapeuta, para poder entender primeiro se realmente o que você tem é a síndrome do piriforme, para daí você fazer o exercício. Caso você só tenha uma alteração de flexibilidade e perceba que isso não trouxe nenhum desequilíbrio a mais para você, você pode fazer. Se não, procure um profissional da área de saúde, ou um ortopedista, ou um fisioterapeuta, para que eles avaliem o ortopedista se é a estrutura e o fisioterapeuta qual é a função que está inadequada para que você faça a alteração. Tudo bem? Porque se você tentar fazer
com o ciático muito inflamado, se caso você tenha uma hérnia de disco, esse exercício vai piorar a situação. Então, cuidado, o exercício aumentando a dor, interrompa, tá? E procure um médico ou um fisioterapeuta. Tudo bem? Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais!